Bom, vamos lá. Segunda proposta. Também tá crônica. Então aqui são vários textos. Aqui são vários textos. Gente, por que não tá aparecendo o negócio? Toda hora some. Tá gravando, né? Deixa eu só ver aqui que está gravando. Tá gravando. Então, aqui. E eu clico na tela e some. Mas tá bom. Segunda proposta. São vários textos, tá? Esses textos são motivacionais, textos motivadores, para vocês se inspirarem, beleza? Não é para copiar nada. Então, aqui, a sofisticação dos meios de produção, cada vez mais velozes e variados, criou uma lógica de consumo intenso e com alto grau de descartabilidade. O resultado disso é o acúmulo de uma grande quantidade de lixo. A esse respeito, leia a coletânea a seguir. Então, aqui, são vários textos, são pequenos textos, tá? A proposta é: qual é o melhor modo de lidar com o lixo? Reduzir a produção e o consumo de bens ou desenvolver técnicas eficientes de reciclagem? Lembrando, vocês vão produzir uma crônica e nessa crônica deverá conter esse problema do lixo, tá? Que a gente né, nunca consegue superar isso, tá? Então vocês vão falar desse tempo, né, que alguns lixos demoram a se ai, qual é o nome da palavra? Não é absorver. Enfim, tá, vocês entenderam. Então vocês vão falar sobre a importância da reciclagem. Na verdade, vocês vão ter que responder a pergunta, tá? Então, aqui, reduzir a produção e o consumo de bens ou desenvolver técnicas eficientes de reciclagem. Não há, vocês vão responder essa pergunta, mas se vocês quiserem colocar uma proposta de que as duas coisas estão corretas, né, no seu equilíbrio, pode também, tá? Então, vocês vão fazer uma crônica com base, né, na diacronia, tá? De acordo com o tempo, tá? E sobre o uso esse uso excessivo do lixo, tá? Por que esse problema persiste? Então, aqui eu vou ler um texto para vocês, um ou dois. Ó, esse quadrinho. Vamos ter que mudar? Sim, os nossos hábitos. E aí, eles em cima do teto, né? E vários lixos. Então, assim, também, esse problema também é questão de falta de educação das pessoas. Olha esse texto 3. De cada tonelada de minério é possível tirar 8 gramas de ouro. Da mesma quantidade de sucata eletrônica se extraem 100 gramas de metal. E a preciosidade encontrada no lixo eletrônico, que tem boa parte enviada para a China e países da África, onde contaminam o solo e as águas com metais pesados, não se resume a essa joia. Celulares, baterias e laptops
também contém outros minerais valiosos, como prata e cobre. Eles vêm sendo garimpados e reutilizados em uma técnica conhecida como mineração urbana. Um dos líderes desse filão é a mineradora sueca Boliden. Cerca de 2/3 de toda a sua extração de ouro vem da reciclagem. Recentemente, a empresa expandiu a capacidade da sua usina de separação de metais para 120 mil toneladas por ano. E aqui, recentemente, entrou em vigor o Plano Nacional de Resíduos Sólidos, como uma forma de incentivar a reciclagem de todo tipo de lixo, o de casa, das ruas, da indústria e do comércio. Mas 8 em cada 10 municípios brasileiros ainda não têm programa de coleta seletiva, e os que têm poderiam reciclar muito mais do que fazem hoje. Os brasileiros jogam fora 76 milhões de toneladas de lixo. 30% poderiam ser reaproveitados, mas só 3% vão para a reciclagem. Em 10 anos, o número de municípios que implantaram programas de reciclagem aumentou de 81 para mais de 900. Mas isso não representa nem 20% das cidades. Curitiba é a capital com o melhor programa de reciclagem. Das mais de 1,5 milhão de toneladas diárias, Gente, eu estou enxergando muito mal. Senhor amado. 110 tem potencial para reciclagem e quase 70% são reaproveitadas. Mas a reciclagem no Brasil ainda está engatinhando. Então, aí temos um texto, né, falando ainda do problema da reciclagem. Assim, o que acontece? Tem alguns produtos, né, tem uma facilidade maior de ser reciclado, tipo latinhas, né, as latinhas. Então, tem muitas pessoas que ganham dinheiro com isso. Então, é até um pouco mais difícil você encontrar latinha na rua jogada, né, porque as pessoas catam porque precisam disso, vivem disso, né, ganham dinheiro com essa coleta. Então, se a maioria dos objetos, né, fossem reciclados, a gente talvez conseguiria reduzir bastante essa poluição, né? Porque as pessoas iriam reciclar mais, né? Porque iria ter um retorno, né, financeiro. Então, assim, é uma coisa a se pensar, né? Na verdade, uma coisa que já vem sendo pensada, já tem tempo, mas ninguém toma uma iniciativa. Assim, a iniciativa mesmo, de, tipo, regularizar mesmo, né? Igual com as latinhas e tal. Enfim. Bom, então, vocês vão ler esses textos, tá? E vocês vão fazer essa crônica, tá? Baseada no... Aqui. Qual é o melhor modo de lidar com o lixo e reduzir a produção e o consumo de bens ou desenvolver técnicas eficientes de reciclagem. Lembrando que vocês podem usar os dois, tá? O equilíbrio dos dois e tal, mas como? Vocês precisam falar como, tá? E lembrando que vocês precisam citar esse problema, né, de acordo com o tempo, tá? A cronologia dele, tá? Então vocês precisam pesquisar sobre. Não deixem de fazer, beleza? Então, boa produção. Até a próxima. Beijo.